e vou apresentar para vocês as facilidades que a gente tem no produto, né? Vocês vão tirar dúvida também, tá? Então, falando um pouquinho sobre a Supermed, tá, gente? Nós temos a origem no Rio de Janeiro. Então, lá, a gente nasceu no segundo semestre de 2020. Então, a empresa não é uma empresa nova, mas muito bem estruturada, tá? A gente hoje vende muito, né? Tanto São Paulo quanto Rio. Então, aproveitem para tirar todas as dúvidas de vocês, porque é a onda do momento, né? A gente brinca que o nosso mercado é feito de ondas, e exatamente a Supermed tem feito parte dessa onda gigantesca, tá? Então, falando um pouquinho, tá, sobre as nossas... Deixa eu colocar no modo apresentação para ficar mais fácil. Então, falando um pouquinho sobre os nossos conceitos, tá? A elegibilidade desse cliente, gente, é muito flexível, né? Então, se você ainda tem dúvidas com relação ao preenchimento de ficha, como a gente funciona, pode questionar o seu supervisor, que a galera aqui já está craque para receber a dúvida de vocês também sobre isso, tá? Reajuste anual é sempre no portfólio, né? No aniversário da pólice, quando a gente ou muda a tabela de valor, ou muda a entidade, enfim. Então, as vendas que vocês estão efetuando a partir de hoje, ela terá reajuste em abril do ano que vem. Por quê? A gente, esse ano em abril, a gente entrou com essa tabela, né? Então, tanto a Mil, Santa Helena, Soban e Ana Costa vão reajustar em abril do ano que vem. Beleza? Vigências que a gente trabalha, e aí eu trago uma novidade maravilhosa para vocês, uma super novidade. Abriu aí um sistema para as vigências de novembro, vigência 5, 15 e 25. E isso é muito importante, pessoal, porque eu não tenho como mudar a data, né, dessa vigência, é uma data que o cliente vai fazer o pagamento. Então, se o cliente, a gente sabe como que o cliente é, ele gostaria de entrar primeiro e pagar depois, e não é o caso. Então, a gente já tem que saber quando que é o melhor dia para o cliente pagar, tá? Porque uma vez que ele escolheu essa data, a gente não consegue alterar. E aí, a gente tem essas 6 vigências para vocês trabalharem. 1, 5, 10, 15, 20 e 25, tá bom? De novembro. Outubro, a gente está trabalhando com as vigências 1, 10 e 20 só, beleza? Operadora, vocês já devem saber que a operadora ela é muito parceira, né, da Supermed, que é o Grupo Amil, Santa Helena, Soban e Ana Costa. E a gente tem facilidades com eles, até porque a gente conseguiu desenhar esse plano, né, para que ele seja muito entendido por vocês, tenha preço e seja um bom atendimento, tá? O cliente, após a adesão, ele sempre vai ter aí um bom cuidado também. Então, parte de financeira desse cliente é a Supermed que vai tratar. Então, qualquer coisa que ele precise, ele pode acionar o nosso saque, que é o pós-venda. E a gente também ajuda, né, intermediando com a operadora, pela facilidade que a gente tem dentro de casa, tá? Então, deixa eu passar aqui. Operadoras parceiras, eu já disse aqui, mas repito, então a gente tem essa gigante, que é o Grupo Amil, Santa Helena da região de ABC, Ana Costa, Baixada Santista, e Soban, região de Jundiaí, tá, pessoal? As entidades que eu explicar, tudo que eu explicar aqui para vocês, sobre regra comercial, vale para as 4 operadoras, tá? E aí, cada operadora tem o seu detalhe. Então, normalmente vocês têm o costume de vender mais a 1000 e tudo mais, mas cada operadora da região também tem o seu requinte. E aí a gente vai falar sobre, tá? Então, a Asprole é a profissional liberal. Então, quem que a gente aceita? A partir de 18 anos, eu não tenho entidade para estudantes, tá, gente? Então, por isso que a venda é a partir de 18, a gente não tem para menores. Então, a partir de 18 anos, até 69, o profissional liberal pode contratar como titular. Qual que é o detalhe aqui? Eu tenho uma listagem dos cursos aceitos. Então, não são todos, mas eu aceito curso técnico, tecnólogo e bacharéis. E elas não têm taxa de filiação, que é um detalhe muito importante e é um diferencial da nossa administradora, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui um advogado que já tem um custo altíssimo com a OAB, um engenheiro que tem um custo altíssimo com a mútua, e por aí vai, né, gente? Então, ele já gasta com o conselho de classe dele, e aí a gente tem que colocar mais uma taxa na filiação aqui, fica complicado. Então, isso a gente fez para facilitar a vida de vocês, tá? A AFP é a nossa entidade para servidores públicos. Então, quem que a gente aceita aqui como servidor público? Qualquer tipo de servidor concursado. Vocês vão achar isso estranho, mas a gente também tem o grupo seletista que tem lá no órgão, né, público. Então, é o comissionado, enfim. Esses a gente não aceita. Tem que ter passado no concurso público, tá? E tem que estar ativo. Nós não aceitamos os servidores públicos aposentados, ok? Também não tem taxa de filiação. E aí, gente, quando a gente teve a mudança dessa entidade, né, das duas, tanto a Asprole e a AFP,
a gente tirou a BBPOL e a IBSP de circulação, mas para facilitar, para a gente identificar o reajuste desse cliente com mais facilidade, tá? Então, a gente sabe que a venda de Asprole e a AFP, o cliente terá o reajuste em abril do ano que vem. Mas nada aconteceu. O cliente que contratou a BBPOL, ele tá lá, tranquilo, usando o plano dele, tranquilo, tá bom? Então, bora lá. Agora, gente, é uma nova exigência aqui na documentação, que é a selfie do cliente segurando o documento. Sim, a gente já pontuou com relação a ter uma facilidade como se o cliente pudesse anexar e tudo mais. E aqui eu sempre deixo uma dica, tá? Nosso número de pendência tem crescido por conta desse documento, porque às vezes o cliente não quer mandar isso para vocês, gente, e eu super entendo, tá? Eu, Núria, super entendo. A gente já levou para a diretoria analisar, para ver se pode ser feito de alguma outra forma, mas isso é para proteger a administradora, tá? Infelizmente, a gente teve aí, né, um problema com a assinatura, que não era o cliente que estava assinando, enfim. Então, essa é uma nova exigência, que a partir da vigência 1/10 começou a rolar, tá? Ele tem que mandar o cliente de vocês, o titular apenas, tá, gente? Uma foto igual ao modelo tá aí segurando o documento em mãos. E você vai pedir essa foto para ele para anexar junto com a documentação. Tá com problema, o cliente não quer anexar? Tem que deixar ele ciente que precisa mandar esse documento, porque senão a proposta não vai ser implantada. E aí, quando gerar a pendência, o próprio cliente pode fazer a inclusão, não tem problema, beleza? Isso é para facilitar, a gente está tentando achar caminhos aí para que vocês não fiquem tão aflitos com relação a esse documento, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre a entidade Asprole e a documentação dela. Pessoal, é grande o número de pendência por falta de ficha. A ficha associativa, tanto da Asprole quanto da AFP, ela é obrigatória em todos os contratos. Não tem, a gente cancela a proposta por falta de documento, tá? Então, vamos se atentar a isso. Se você tem dúvida de preenchimento sobre a ficha, o seu supervisor ajuda. Hoje eu estou aqui na plataforma, então, caso queira tirar alguma dúvida também, pode adicionar, tá? Então, vamos lá. Fichinha associativa preenchida devidamente, ok? Com os cursos aceitos ou não lá, a gente bate um papo sobre isso. Mais carteira do conselho, que, por exemplo, o cliente ele é advogado, então ele já tem a carteirinha da OAB, pode mandar a ficha mais a carteirinha. O cliente é dentista, ele já tem o CRO, pode mandar a ficha mais a carteirinha frente e verso dentro da validade, tá? Cliente não tem conselho de classe, acabou de se formar, declaração de conclusão, tá, gente? Como que funciona a regra da declaração de conclusão? Tem que ser um documento emitido dentro do mês que o cliente está assinando o contrato, tá? Então, vou dar um exemplo. Às vezes o cliente não é recém-formado, ele se formou em 2018, tá? Ou até antes. E ele perdeu o diploma, demora para chegar, enfim. Não vai perder a venda. Pede para a faculdade que ela envie a declaração de conclusão emitida no mês. É muito fácil e a faculdade já está acostumada a trabalhar com esse documento, tá bom? Ou fichinha associativa mais diploma frente e verso, que a gente já está acostumado. Tem que ter o verso, galera. Se não tem o verso, a gente não aprova a proposta. Documento, que é aquele digital, ele tem o certificado, ele não tem verso, mas a gente consegue identificar que é um diploma digital, né? Então, a gente tem um protocolo para validar e tudo mais. Não sendo assim, tem que mandar o verso. Beleza? Documentação padrão de titulares, gente. RG, CPF ou CNH. A selfie, lembrando, é uma nova exigência. Ficha, mais algum documento comprovando o vínculo do titular com a entidade, tá? Como profissional liberal. E o comprovante de residência. Então, quais são aceitos? Tá aí na tela para vocês. Água, telefone, luz, internet, gás, cartão de crédito, TV a cabo. Ou seja, gente, para facilitar. Né? Então, eu aceito tanto conta de consumo quanto conta fixa. Então, hoje, no cartão de crédito, uma conta de Vivo, de Claro, de internet, todo mundo tem. Caso o seu titular não tenha, o que dá para fazer? Pedir para algum parente. Não me importa o grau de parentesco que esse cliente tenha. Se é avô, se é tio, se é pai, se é mãe, não importa. Mas você vai ter que mandar a documentação para comprovar esse vínculo, tá? Tem que ser familiar, de terceiros eu não aceito. E aí eu já falo aqui para vocês, nós não aceitamos contrato de aluguel, tá? Então, tá aqui, vai facilitar. Hoje em dia todo mundo tem, mas caso não tenha, dá para pegar com um parente, beleza? Voltando aqui para a nossa entidade de servidores públicos. Então, vamos lá, a partir de 18, tá? Servidores ativos, independente de qual seja o órgão, né? Se é municipal, distrital, federal, eu aceito qualquer tipo de servidor público, passado no concurso público, e que
ele seja ativo, ele não pode estar aposentado, beleza? E aí, gente, a nossa venda, ela vai de 18 até 69 anos, 11 meses e 29 dias. E o servidor público é da característica dele se aposentar mais cedo, né? Então, com 62, 60, 58, ele já está se aposentando. E aí você pode encaixar ele nas prole. Não perca a venda, tá? Essas são dicas que eu dou para vocês, porque às vezes escapa, né? Que às vezes o servidor consegue ali praticar dentro das prole, tá bom? E aí a documentação para servidores, tá? O servidor público, ele tem aí o contra-cheque, que é o olerite dele, e às vezes o servidor não quer mandar, gente, porque tem que ser o documento completo. Então você vai ter visibilidade do que ele ganha, quanto ele ganha por mês. E é essa insegurança que eles têm de mandar esse documento. Mas eles já estão acostumados, tá, gente? Em toda administradora, operadora, que tem aí entidade de servidores públicos, é esse o documento que eles precisam enviar, tá? E até porque eles também pedem o auxílio para o órgão. Então, eles já sabem como funciona. Mas sempre tem um ou outro que fica desconfortável de mandar. E aí, vocês podem utilizar a carteira funcional dele mais ficha, tá? Carteirinha funcional dentro da validade já serve para a gente fazer a análise, beleza? Documentação, gente, sempre 60 dias da assinatura, tá? A não ser a declaração de conclusão, que precisa ser no mês. Então, o cliente é servidor público, ele pega o contra-cheque do mês anterior ou do mês atual. Tranquilo? Bora lá. Documentação do titular funciona da mesma forma, tá? Então, RG, CPF, comprovante de residência, pode ser nome de tio, algum familiar, não tem problema. Agora, a gente vai falar sobre um leque muito interessante, que são dos nossos dependentes. Nossos dependentes, pessoal, a gente tem muita diferença de mercado, principalmente quando a gente fala de pai e mãe, quando a gente fala de genro, nora, sobrinho, neto, né? Irmãos, eu sei que tem aí bastante operadora que trabalha. Porém, um gancho de venda aqui para vocês é que a gente aceita a partir de 0. Na RN consegue entrar com a mamãe aqui como dependente, tá? Então, eu aceito dependentes de 0 até 69 anos, 11 meses e 29 dias, beleza? Documentação desse pessoal, tá? Todo documento, de todo dependente vai precisar comprovar vínculo, tá, pessoal? Então, eu vou dar uma dica aqui, que é sobre a venda do que a gente mais tem aqui de dependentes indiretos, né? Seria irmãos, a gente tem um leque muito grande aqui dentro de casa de venda, o irmão mais velho, colocando os irmãos mais novos, neto, às vezes a mãe não quer fazer para ela, para colocar o filho como dependente, mas a vovó, a madrinha, faz como titular, gente, para poder dar esse benefício para a criança, tá? E aí, sobre a documentação, quando a gente lançou o produto, a gente tinha uma trava que era somente certidão de casamento, ou união estável pública lavrada em cartório, que tem a mesma validade. Então, isso dificultava um pouco a vida de vocês, né? Porque vocês tinham que fazer contratos separados, né? Quando as pessoas não eram casadas. E aí, gente, hoje em dia, você compra uma casa sem estar casado, né? E para fazer o plano precisaria casar. Então, a gente conseguiu diminuir a documentação. Então, hoje, você pode comprovar vínculo, tá? Pode ser filhos em comum, ok? E aí você vai mandar a certidão de nascimento ou RG de filhos em comum. Ele não precisa estar dependente, é somente para comprovar o vínculo de companheiro, tá bom, gente? E aí eles não têm filho, faz a certidão de união estável simples, os dois assinam e o único que autentica a firma é o titular do plano, beleza? Então, vamos lá. Filhos adotivos ou tutelados, pessoal, precisa ter um documento, pelo menos, provisório, porque demora muito tempo para ser essa documentação, tá? E entrando nesse detalhe, eu gostaria de deixar aqui um pouco mais claro também com relação ao responsável financeiro. Hoje eu tenho essa opção no meu contrato, porém, quando eu vendo a partir de 18 anos, a gente tem que entender que, se essa pessoa vai ser responsável financeira do titular, o titular é incapaz ou inválido. E aí você tem que cancelar a proposta e refazer do zero. Então, se não tiver tutela, se não tiver guarda de invalidez ou o incapaz, gente, não coloquem responsável financeiro, tá? E aí, vou sobre a documentação de filhos adotados ou tutelados, precisa ter um documento, pelo menos provisório, dessa guarda, tá? Enteados e tutelados, já falamos sobre o documento, então, enteados, todo o resto de comprovação aqui de vínculo, pessoal, RG e CPF, ou certidão de nascimento, ou filhos em comum, para poder comprovar o vínculo, tá? Uma coisa bacana é o pai e a mãe aqui, né? Eu sei que, assim, o foco de vocês não é a venda do adesão, porém, a gente tem esse leque que é importante.
que quando a pessoa declara o pai e a mãe no imposto de renda, ela restitui boa parte disso no imposto de renda, tá? Então, eu tenho meu pai e minha mãe como meu dependente no plano, ele é um coletivo por adesão, então eu posso declarar ele no meu imposto de renda e consigo declarar meu pai e minha mãe também, tá? Então, caso vocês tenham aí pessoas que vocês também prestam esse tipo de serviço, é legal falar sobre isso, beleza? Bora lá. Documentação a gente falou sobre. Vou mandar esse materialzinho para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. O marketing estar aí para vocês também, ou os próprios supervisores, tá? Grupo A1000, pessoal, vamos lá. Produtos A1000, se vocês tiveram um treinamento aí recentemente de PME, né, o plano empresarial, a nossa linha, ela é idêntica e tem a equiparação de rede em São Paulo. É a primeira vez na história do nosso mercado que a gente tem essa equiparação. Então, o cliente que contrata o PME, ele tem a mesma rede do cliente que contrata a adesão. Então, você vendeu o PME, e aí esse cliente te indicou um outro colega que não tem CNPJ. Você vai abrir o CNPJ, até ter o tempo certinho, né, para poder fazer essa contratação. Você pode vender o adesão, que ele vai ter o mesmo atendimento. Então, isso é muito bacana. E falando sobre valores, gente, a minha tabela hoje, ela é cerca de 25% mais cara, então não é nada muito gritante quando a gente fala de valores, tá? E dependendo da faixa etária, até menos. Então, fica a dica aí para vocês também venderem uma adesão, beleza? Produto Bronze SP, ele já é um produto bem enxutinho, né? Então, ele é um produto regional, tá, pessoal? Capital, focado na capital aqui. Então, ele já tem aqui, ó, Paulistano, Metropolitano, Carlos Chagas, Vitória, Hospital da Luz, Santa Helena, lá da região do ABC. Ele começa a partir de 167,28. Ele tem com coparticipação total e coparticipação parcial, que a gente sempre vai falar de como. Ele é sem coparticipação, exceto terapias, que vai soar diferente para o cliente, tá? E aí ele só vende na acomodação e enfermaria. E ele, vocês estão vendo aqui que tem uns íconezinhos de diferenciais, né? A gente vai falar sobre cada diferencial e eu coloco sobre cada produto, tá? Mas a gente tem urgência e emergência a nível nacional para esse cliente. Então, mesmo que ele contrate um produto regional, galera, ele tem pronto-socorro nacional. Olha que bacana, né? Então, é um diferencial de produto, tá? Laboratórios, a gente tem o A+, tem o Hermes Pardini, tem o Tecnolab. Não está aqui nesse material, porque esse é um resumo de rede, que é para não ficar muito longo o material para vocês, beleza? Mas eu sempre vou falar para vocês validarem a rede credenciada no site da operadora, tá? Kit do corretor, a gente sabe que vocês utilizam bastante também, lá também tem a rede. Mas, dica da Núria, vai no site, porque o site está mais atualizado, tá? E aí você não tem problema com relação a descredenciamento e tudo mais, beleza? Bronze SP+, gente, vocês viram que o valor não muda tanto, né? E aí, o que a gente tem a mais de plus aqui nesse produto? Região de Campinas. Então, a gente já atende aqui o Madre Teodora, que pertence à rede Total Care, tem a parte de isenção de parte, que a gente também vai falar sobre, tá? E foi a única coisa que ele teve de upgrade aqui desse produto. E ele também tem o laboratório FEMI, beleza? Então, aqui a gente já tem, ó, Santa Maria de Suzano, São Francisco de Cotia, Hospital IES, que ficam lá próximos da região, tá? Com participação total e parcial, acomodação apenas em enfermaria. Quando a gente vai falar para o prata, vocês já viram que ele já meio que dobra o valor, né? Mas por quê, gente? Tem um porquê. A gente não tinha rede credenciada quase nenhuma na Zona Norte. Então, a gente tinha no portfólio antigo, somente no produto ouro, tá? E era o São Camilo de Santana. E aí era um valor muito maior. Então, a gente conseguiu mapear, né, junto com a A1000, a gente lançou um produto, antes do PME, fazer a mesma linha ser equiparada com a gente, tá? Esse portfólio que eu tô falando. Esse novo, a gente já desenhou junto com a operadora para que ficasse bom para todo mundo, tá? Então, a partir de 417,88, o cliente já tem uma rede credenciada e bastante lá na Zona Norte. Então, a gente tem um HSAMP, a gente tem um grupo forte, a gente tem o NIPO, tá, pessoal? Então, são hospitais credenciados, tá? Samaritano da Paulista, que pertence ao Grupo A1000, é da rede Total Care. Alvorada de Moema também. A gente tem o Cristóvão da Gama, que é da rede DASA, né? Então, a gente sabe que a A1000 também tem esse grupo abaixo dela, tá? E a gente já ganha alguns laboratórios. Então, Lavoisier. Aqui, a gente tem apenas o Lavoisier a mais, mas os demais continuam nesse produto. Então, a A1000, ela sempre trabalha com efeito cascata, tá, pessoal? Então, tudo que eu atender no bronze, eu vou atender no prata também. Beleza? Então, aqui, pessoal, se atentem a uma informação muito importante.
Você vai vender apartamento e enfermaria. Alguns hospitais só aceitam no apartamento, tá? Não tanto no prata, mas no ouro sim, a gente vai falar sobre, tá bom? Produto ouro, pessoal, já tem um pouquinho mais, né, de requinte na rede, como Beneficência Portuguesa, a gente tem o 9 de Julho lá de Alphaville, a gente tem o Santa Catarina, a gente tem as 3 unidades de São Camilo, Santa Joana, Santa Maria e Vera Cruz de Campinas, que é o hospital de referência lá. Laboratório, Lavoisier e CDB, a gente já tem esse plus aqui, tá? Então, diferenciais desse produto, a gente já começa com o reembolso, né, que não tem nos demais, e tem nele. Os demais diferenciais a gente vai falar de cada um, mas é igual para todos, tá? Apenas o reembolso que eu já tenho a partir do ouro. Então, vamos lá. Aqui, gente, coparticipação total e parcial, acomodação, enfermaria e apartamento. Detalhe importante, Santa Joana, Santa Catarina e o São Camilo de Pompeia só atende no apartamento. Então, tomem cuidado quando eu vou fazer a negociação, tá bom? Volta a dizer, vai no site da operadora para validar, para não ter problema com o cliente. Beleza? Produto Platinum, gente. Aqui, o diferencial dele é que o reembolso, ele é R1 e R2. Então, o que vai mudar na vida do cliente? Nada. Ele vai pagar um pouquinho a mais no plano de saúde mensalmente e vai ter um reembolso maior. Rede continua a mesma coisa, tá? E aí, a gente teve uma mudança aqui recentemente, tem uns 3 meses para cá, que foi a saída do Platinum Mais do nosso portfólio, mas a inclusão, né, do Sírio-Libanês no Platinum. Então, mesmo que o cliente tenha contratado anteriormente, ele ganhou o Sírio. Então, é um baita de um hospital. Não sei se vocês estão acompanhando aí as notícias, mas a gente vai ter um andar, né? A Mil vai ter um andar lá dentro do Sírio. E isso é muito bacana, porque, de fato, vai ter aí um atendimento mais completo, tá? Hoje, o atendimento do Sírio, pessoal, é completo, exceto consultas eletivas. Então, tudo que o cliente quiser fazer lá dentro, inclusive a parte laboratorial, que é feita pelo Fleury, tá? Laboratório aqui, o que eu ganho mais é o Delboy, o CDB, o Lavoisier, né, que já tinha anteriormente, e o Samaritano de Higienópolis também, tá, gente? Atendimento completo. Essas são as 2 redes de requinte desse produto. Lembrando que a gente sempre tem um cliente, né, um pouco mais criterioso com relação à rede. Então, o pessoal pede muito Oswaldo Cruz, a gente tem nesse produto. O pessoal gosta muito do 9 de Julho, da capital, a gente tem esse plano, esse hospital desse produto. Promatre, AC Camargo, Sabará, que é referência em pediatria, tá, da região, e IBCC. Aqui, pessoal, o Sírio e o Samaritano, os dois trabalham com retaguarda médica completa. E quando a gente fala sobre retaguarda médica, a gente não está falando somente da parte de segunda opinião médica, né? A gente fala de cuidado diferenciado aí, que é feito pelo especialista. Então, um exemplo, o cliente passou mal, foi para o pronto-socorro, chegou lá, a gente identificou que o cliente tem um problema cardiológico. O médico que está atendendo ali no pronto-socorro, ele é cardiologista, mas ele não pode deixar, né, o plantão dele. Ele tem que acionar um outro médico do Sírio, ou do Samaritano, né, no caso, para acompanhar esse cliente até o final da estadia dele dentro do hospital. Repetir exame, fazer cirurgia, tudo com o especialista do hospital, tá? Isso é uma retaguarda médica completa. Beleza? Bora lá. Esse produto eu só vendo no apartamento, tá, gente? Então não tem medo de, será que atende, né? Tá aqui na rede credenciada, o produto vai ser atendido. Beleza? Bora lá. Falando um pouquinho sobre a área de comercialização, pessoal. Pegou o comprovante emprestado, veja se está dentro da área de comercialização. Porque você vai ter que colocar, pegou o comprovante emprestado, vai colocar o mesmo endereço do comprovante na proposta, tá? E na ficha também, beleza? Então, aqui, gente, a área de comercialização do produto Bronze SP, vocês podem ver que ele é bem pequeno, porque ele é focado na capital paulista, tá? E aí, algumas áreas de atendimento é um pouco menor, porque, às vezes, o município não tem nada, né? Então, o cliente tem que ir para o município vizinho, ou para a cidade vizinha, beleza? Bronze SP+, abre aquela parte ali que eu falei para vocês, né, de Jundiaí, Gerubu, Campinas, enfim. Então, ele abre um pouco mais o leque de comercialização e atendimento. Já o prata, ouro e platinum, a gente vende somente nessas regiões. Antigamente, tinha uns 3 meses atrás, era estadual, né, o ouro e o platinum. Prata tinha essa rede aqui, essa área de comercialização. E identificamos que não tem necessidade, então a gente fechou essa área, mas para poder equiparar com relação ao atendimento desse cliente, tá, pessoal? Então, ele vai vender e ter atendimento nessas regiões, ok? Falando sobre atendimento, vamos lá, isso aqui é dica, tá?
Eu sei que alguns de vocês pesquisam no site, têm dúvida, preferem ligar no hospital ou no próprio laboratório, e a gente tem um baita de um problema, galera. Por quê? O atendente que está fazendo o trabalho lá, às vezes ele não conhece o nosso mercado com relação à adesão, pessoa física, empresarial, e ele recebe um comunicado do tipo, não atendemos mais adesão, mas qual adesão, né? Então, por isso eu pedi para colocar isso no material, para vocês mesmos fazerem o teste, tá? Então, vai ligar no a mais para confirmar. E o produto é o prata, tá? Vai chegar lá no prata, vai ligar no hospital, ou vai ligar no laboratório e vai falar, oi, tudo bem? Eu tenho o produto, a mil, rede de atendimento 1088. O atendente vai ser obrigado a pesquisar, galera, não tem para onde correr. Ele vai ter que olhar a rede de atendimento do produto, e não só por nome, tá? Então, essa fica a dica aqui para vocês, caso vocês também queiram ligar e fazer o teste. E aí, ele sempre vai perguntar se quer ser o QP, por conta do quarto coletivo ou quarto particular. Então, eles, quando perguntarem para vocês, pode falar que esse é o QP, tá bom? Então, rede de atendimento, já sabem como utilizar. Vai na carteirinha do cliente essa rede, tá, gente? É exatamente essa rede que vai, tá bom? Bora lá. Evolução de rede. Isso aqui serve para vocês mandarem para o cliente, para ele sentir exatamente o que ele está ganhando e o que ele está perdendo. Porque, às vezes, você consegue fazer um upgrade aí no plano dele, sem ter que ficar gastando muita ficha, né, galera? Porque a gente, venda é uma coisa muito louca, né, que a gente faz. A gente mata um leão todo santo dia. Então, eu sei como é complicado. Então, é legal vocês compartilharem isso com o cliente, porque ele vê aqui, ó, eu vou fechar o prata. Mas se eu fechar o ouro por R$70 a mais, eu já vou ter um São Camilo, eu já vou ter um Santa Catarina. Então, é legal, e às vezes, eu já vi negociação acontecer dessa forma, tá? Do corretor falando, participei do treinamento, fiz exatamente o que você fez e deu certo. O cliente conseguiu fechar o ouro, tá? Então, serve de dica aí. O Amil Espaço Saúde é um requinte de rede também. Nós temos que falar sobre isso. Por quê? Somente clientes Amil conseguem ter atendimento aqui. Então, a agilidade de atendimento, gente, é gigantesca. Por quê? Eu tenho uma rede Total Care que é muito bem estruturada com samaritano, paulistano, metropolitano, enfim, uma rede muito boa, que o cliente também nem sabe que pertence ao grupo Amil, né, gente? É importante a gente falar isso para ele, porque o risco de descredenciamento é muito menor. Então, vocês estão aí no mercado há muito tempo, sabem do que eu estou falando com relação a, eu vendi produto X, deu 2 meses, descredenciou. Você vai ter que segurar essa bronca, né? Você vai ter que convencer o cliente de fazer outro plano, cobrar de novo uma taxa, enfim. Então, já gera um desgaste para ele. Então, essa é a segurança que vocês têm com relação à rede, inclusive usando o Amil Espaço Saúde, tá? É uma jogadinha muito boa para vocês terem, porque a gente vai ter a isenção da coparticipação. E aí eu vou entrar no detalhe aqui sobre cada produto, tá? O que vai isentar usando a rede Total Care e o Amil Espaço Saúde, beleza? Alguns dos espaços, gente, contam com um pronto-socorro 24 horas, como a unidade do Tatuapé, que ela é gigantesca, ela é como se fosse um hospital, né? Então, ela tem o pronto-socorro, urgência e emergência 24 horas. Algumas, elas ficam em bairros residenciais. E aí, é muito mais fácil o cliente passar por uma unidade dessa do que ir até o hospital, né? Ou fazer uma consulta, um exame, uma terapia, né? Ou até mesmo pronto atendimento, que eles utilizam em horário comercial aqui. Tá bom? Bora lá. Rede Total Care, aqui é bem resumido, tá? Mas a gente compartilhei com vocês o material completo da Rede Total Care, que vocês vão precisar usar ele para mostrar para o cliente o que pertence ao Grupo Amil e a segurança do credenciamento. E, inclusive, o benefício que a gente tem da isenção da Copart nessa jogadinha aqui, tá bom? Falando sobre a nossa coparticipação. Pessoal, eu não sei vocês, mas quando rola a venda, sempre tem que falar, não é com coparticipação, a não ser que você faça terapias. Vou falar primeiro sobre o produto parcial, tá? Que é aqui, ó, coparticipação parcial. O que ele tem de coparte, gente? Fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicoterapia, terapia ocupacional. Não tá aqui, não cobra essa terapia. Então, radioterapia, quimioterapia, a gente não cobra coparticipação, beleza? E aqui, pessoal, é 40%, limitado a 60 ou 70 reais, vai depender da categoria do plano, tá? E aí é por sessão. Então, vou dar um exemplo. O cliente foi lá, pegou uma fichinha de fisioterapia para fazer no joelho, ele vai pagar até 60 reais ou menos, nunca acima desse valor, dependendo da categoria, beleza?
E aí, gente, vocês sempre me perguntam, mas se eu marcar uma consulta eletiva com o nutricionista, vai cobrar Copart? Vai, porque ele é um terapeuta, eu não considero como consulta eletiva, eu já considero como terapia, beleza? Bora lá. Procedimentos aqui, gente, ó, completo. Então, o cliente contratou um plano com participação total. O bacana de vocês falarem isso aí é deixar claro que a gente coparticipa junto com a operadora. Então, um exemplo, uma consulta no Samaritano de Higienópolis com um especialista lá, a gente chuta ali de média de R$ 1.500, tá? Samaritano de Higienópolis, principal hospital da rede de qualquer, galera. Então, uma consulta nesse hospital varia nesse valor, e aqui o meu limitador, gente, é R$ 55. Então, o cliente ele pode pagar até esse valor, nunca mais, sempre a menos, né? Então, o cliente, gente, a Mil já negociou com o Samaritano, mesmo que pertence a ela, dessa consulta ser menor o valor. E aí a operadora arca com uma parte, o cliente com outra, tá? Então, tem que fazer esse exercício com o cliente, porque ele vai começar a entender como funciona uma coparticipação de fato, tá bom? Nossa tabelinha de copart total varia de 30% a 40%, dependendo do procedimento, tá? Toda ela tem limitador, a não ser a internação, que é um valor de pacote, né? Então, é um valor fixo. Então, ele vai gastar 180 ou até R$ 400, dependendo da categoria do plano, para fazer tudo, gente. Internou, fez cirurgia, fez exame, repetiu a cirurgia. Na data de internação, no pacote, ele não paga nada além. Ele vai pagar um valor fixo de 180 ou R$ 400. Beleza? Saiu, entrou, paga 2. Passou pelo PS, precisou ser internado, paga 2, gente. Uma coisa não isenta a outra, tá? Bora lá, então. Falando sobre os diferenciais de produto e também sobre carta na manga, tá? A isenção da coparticipação, gente, vamos lá. No bronze, ele vai ter a isenção usando a rede Total Care e a Meu Espaço Saúde, tá? Eu trabalho igual do PME aqui, tá, pessoal? Então, se você já tem o costume de vender o PME, pode vender o adesão da mesma forma, beleza? Então, ó, o bronze SP e bronze SP+, eu dou a isenção de Copart dentro da rede Total Care e a Meu Espaço Saúde de pronto-socorro, consulta pronto-socorro e consulta eletiva, só. A partir do prata, gente, tá aí uma jogada boa para vocês com o cliente, tá? Ele é como se fosse uma parcial, porque eu isento toda a coparticipação dele, a não ser para terapias. Então, o cliente ele vai estar pagando mais barato, como coparticipação total, e ele utilizando só a rede Total Care e o A Mesma Saúde, vai ser como se ele estivesse utilizando um parcial, tá bom? Então, serve aí de jogadinha para vocês fecharem a venda. Uma coisa interessante também é o nosso odontológico. Já começo falando aqui para vocês que ele é diferente do empresarial, tá? Então, o cliente ele pode cancelar a qualquer momento e ele não tem a rescisão, né, gente? Porque ele é um coletivo por adesão também. Então, quer olhar a rede? Tem que olhar lá no site da operadora e vai colocar como produto odonto adesão dental. Esse é o nome do produto para vocês olharem rede credenciada junto com o cliente, tá? E aqui, o cliente no 12º mês, se ele quiser ligar para cancelar, não quiser ter o custo, né, ele pode. Ele pode ligar no 10º, no 9º, ele liga a qualquer momento, tá, pessoal? É um benefício e não tem a rescisão aqui, tá? Só que é importante vocês entenderem com o cliente se ele realmente quer esse produto, porque a gente já teve algumas reclamações com relação à falta desse produto que o cliente queria e não foi, e aí no momento da emissão, talvez tenha acontecido do assistente tirar, ou até você não ter colocado a opção, ter esquecido, e a opção do cliente não querer o produto e ter ido, né? Que aí quem tem que cancelar é só o cliente, gente. Então é muito importante vocês fazerem essa triagem com ele, tá? Dica que eu posso dar para vocês. Inclui, digita lá na negociação com o cliente, falando, olha, o produto tal, odontológico incluso, porque é padrão de proposta, mas caso o senhor não queira, você tem que desselecionar no momento que você está assinando o contrato. Nós, como Supermed, conseguimos puxar, se foi o cliente que colocou, tirou o odonto, quando ele foi assinar a proposta. Então, serve uma dica aí para vocês, tá, gente? Por quê? Eu não consigo incluir depois. Depois que o cliente assina, gente, já era. Tenha sido vocês que tenham esquecido, ou o cliente que tirou, enfim, não tem como, porque ele é um benefício. Esse produto, gente, ele é vendido em média de 50 a 70 reais por pessoa. Então, é mega importante vocês terem essa negociação aí com vocês. Por quê? Meu, se o cara tem uma família,
Imagina o custo que não vai ficar, né? Então, ele tira férias no final do ano, gente, com a economia desse produto. Ele já tem, ou você vendeu um odontológico, está tentando vender o saúde, essa é a cartinha na manga que vocês podem utilizar, tá? Então, é um produto completo, não tem coparticipação, ele vai ter uma carência a ser cumprida, tá, gente, a partir da data da vigência, e ele cobre tudo que está no rol da INS. Então, tá lá, ele tem que cobrir. 12 meses eu dou de forma gratuita esse produto. Após, ele vai cobrar apenas R$14,99. Então, é um produtaço que, mesmo que o cliente tenha que pagar depois, é muito baratinho pelo que ele oferece, tá? Tranquilo? Bora lá. Telemedicina 1000, gente. Já começo falando sobre esse benefício que ele tem a coparticipação. Por quê? O time que tá ganhando não se mexe, vocês já devem ter escutado isso, né? Então, ele é um canal terceirizado, ele não é do Grupo Amil, ele não pertence ao Grupo Amil. Então, ele funciona super bem, ele tem prêmios de atendimento, qualidade, rapidez, enfim. Então, a gente não quis mudar, porque, de fato, a coparticipação, gente, vai ser menor, né? Porque ele está online, tá? Então, ela vai seguir a tabela de 30% ou a 40% o procedimento que ele fizer, consulta PS, consulta eletiva, terapia, ele vai poder fazer no telemedicina. Aonde vai estar? A 1000 clientes, o mesmo aplicativo do PME. O Amil Dental também, tá, gente? A carteirinha do cliente fica no mesmo aplicativo. Então, ele vai ter lá 2 carteirinhas, do dental e do saúde. Beleza? Dúvidas? Por enquanto, não. Vamos tirar no final, né? Gente, peraí. Deixa eu pegar aqui. Tá. Porque acho que é mais fácil ir respondendo, né? Vai ir de bloco em bloco, né? Melhor. Uhum. Porque eu vi que a galera começou a fazer bastante pergunta, né? Enquanto eu vou passando aqui, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat, que aí a gente vai respondendo. O Orlando, ele perguntou se aceita empresário com CNPJ. Não, Orlando, por quê? O meu, eu só tenho 2 entidades, profissional liberal e servidor público. Eu não tenho uma entidade para CNPJ, tá? Mas você pode vender a prole, porque tem uma facilidade, como sócio vinculado familiar. Perfeito. A Michele Mancini perguntou se o laboratório da rede antiga saiu. Qual? Laboratório da rede antiga, ela colocou. Não colocou. Não, na verdade, assim, o que teve de mudança, tá? O laboratório da rede antiga, provavelmente ela deve estar falando do Platinum Mais. A gente tinha o alta diagnóstico e o Sírio de diferencial do produto, do Platinum por Platinum Mais. Quem contratou o Platinum Mais, gente, permanece com a mesma rede que foi vendido, tá? Até o momento, a gente não teve nenhum descredenciamento de rede desde o primeiro portfólio até agora. A gente só acrescentou rede. Certo. Adriana Pinheiro perguntou se depois de 12 meses o cliente pode pedir para cancelar somente o produto odonto. Pode, ele pode cancelar até antes, tá? Perfeito. Porque o meu, ele não tem uma rescisão. Ele é diferente do empresarial. Então, ele não tem fidelidade, tá, gente? Ele pode ser cancelado a qualquer momento. Ok. E a Cristiane perguntou se todos os planos não reembolsam terapia. Nem o plano reembolsa terapia. A gente vai entrar no critério de reembolso daqui a pouquinho. Tá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta no chat. Máximo Consultoria perguntou se psiquiatra tem coparticipação, consulta com psiquiatra. Tem, porque ele considera como terapia, tá? Tá. O Edson perguntou se telemedicina não paga coparticipação para todos os produtos. Paga coparte, gente, normal, porque é um canal terceirizado. Mas ele vai ser menor, com certeza, porque tá online. Então, aqui o limitador provavelmente não vai vir aquele valor, vai ser um pouquinho menor, tá? Tá. Peraí, deixa eu ver. Clarice perguntou sobre bônus Supermed. Como conseguimos referenciar o pagamento realizado com um cliente específico? Esse ela pode perguntar para a supervisora dela, hoje eu tô aqui, e aí a gente vê junto, tá? Isso. A Michele também, acho que da pergunta anterior dela, tem um exemplo de valores de exames básicos, custo? Não sei se teria uma tabela. Existem algumas operadoras, pessoal, trabalham com aquelas tabelinhas de tipo, vai custar tanto na coparticipação, né, em tal lugar. O nosso não tem, tá? A gente já pediu essa tabelinha para a operadora e realmente a gente não conseguiu. Perfeito.
A última, a pergunta do Sérgio. Há prestadores disponíveis para fazer uma coroa em resina? Qual plano teria de contratar para que ele obtenha esse benefício? Coroa em resina? O que acontece? Esse produto, ele vai cobrar tudo, cobrir tudo que está no rol da ANS. Pede para ele dar uma olhadinha no rol para ver se tem a coroa. Eu acho que tem. Se eu não me engano, tem, tá? Perfeito. Se tiver, vai cobrir. Perfeito. O meu produto é Sérgio, né? Isso. O meu produto odontológico, Sérgio, ele é um benefício. Então, eu tenho apenas um e é só no momento da contratação. Ele não consegue incluir depois. Tipo, eu quero contratar a parte, só o odonto. Eu não tenho, entendeu? Então, ele é um benefício do produto saúde. Perfeito. Tem gente perguntando sobre comissão. Dúvida sobre comissão é direto com o supervisor, tá, gente? Supervisor. Gente, bônus, comissão, pode falar com o supervisor de vocês. Estou aqui hoje na frente, qualquer coisa, se precisar, gritem que a gente fala na obra, tá? Perfeito. Pode seguir, tá, Núria? Por enquanto não apareceu nenhuma dúvida. Se aparecer, depois eu te passo, perfeito? Fechou. Beleza. Vamos lá, galera. Mais um gancho de venda para vocês utilizarem aí. Sabe aquele cliente que fica te enrolando, não assina o contrato, e a gente fica doido e fala assim, meu, pelo amor de Deus, que mais que eu tenho que oferecer para esse cliente? Vocês sabem que no momento da contratação, nunca se põe todas as cartas na mesa, né? Sempre tem que guardar uma para que dê certo a negociação e o cliente contrate. Então, ó, assistência de urgência e emergência nacional. Esse produto, gente, começo falando já, ele é gratuito para o cliente de vocês e vai em todos os planos, a partir do Bronze ST até o Platinum. Então, o cliente, além de contratar um produto de saúde regional ou grupo de estados, ele também vai ter pronto-socorro nível nacional, em qualquer lugar, gente. Entendam isso, ele vai atender em qualquer lugar que o cliente estiver. No Amazonas, se tiver um hospital lá e ele estiver passando mal, ele vai ter atendimento, tá? Então, aqui o que é legal, tá, gente? Cobertura nacional somente para urgência e emergência, o famoso pronto-socorro. Ele só vai poder acionar esse produto a partir de 60 km da cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Então, olhou lá, São Paulo, 60 km, pode utilizar. Como funciona esse produto? Ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp, é feito pelo Eros, tá? A seguradora chama Eros. Então, esse telefone que está na tela para vocês, ele é tanto o WhatsApp que o cliente pode acionar, quanto o telefone, tá? O cliente pode acionar na hora? Pode, mas é preferível que ele ligue antes dele viajar, tá, gente? Para ele ter a carta em mãos. Tendo a carta em mãos, ele já tem um período maior para poder utilizar, tá? Se eu não me engano, eu tive um caso que a gente pediu até a carta modelo, né, para o cliente, e ele tinha cobertura, tipo, do dia 7 ao dia 22 a validade de carta. Então, é um tempo até que alto, né, para um seguro viagem. E ele é o famoso seguro viagem. Só que a gente não usa mais esse termo, né, para não empacar na venda da seguradora, tá, gente? Exatamente por isso. Então, como que funciona? Se o cliente contratar um produto desse particular, ele vai gastar de 170 a 250 reais por pessoa. Então, olha a cartinha na manga de economia que o cliente vai ter. Porque, às vezes, ele sempre contrata quando ele vai viajar com a família, gente. E é um produto gratuito. Então, às vezes, o cliente fecha negócio por causa desse seguro viagem, tá? O que ele tem de limitação, né? Nada. Ele vai poder usar quantas vezes ele precisar e for necessário. Então, ele quer usar 3 vezes no pronto-socorro? Pode usar. Ele pode usar 4 vezes no ano, 100 vezes no ano. Não importa quantas vezes ele tiver que usar, tá? Qual que é a regra aqui da seguradora? Até 10 mil reais cada vez que ele utilizar. Então, a gente sabe que o pronto-socorro ele dura 12 horas aí, pela determinação da ANS. A partir disso, gente, ele tem que ser internado, né? Ou cirurgia, enfim. Nessa parte de internação, a gente não cobre, porque a gente vai pagar a parte. Passou dos 10 mil reais no pronto-socorro, que aí tem que ser um caso ao extremo mesmo, né, gente? Ele paga a parte do hospital, tá? Então, a seguradora manda uma cartinha, ele pode utilizar onde ele preferir. Beleza? Bora lá. Então, desconto em farmácia também tem um diferencial aí bacana, que é de 60%, então é um descontaço, né, gente? A gente sabe que quando o filho fica doente, a gente fica doente, gasta uma fortuna com remédio, né? Infelizmente. Então, o antibiótico tem ficado cada vez mais caro. E aqui a gente tem esse benefício de trazer, né, o desconto grande para o cliente, tá? Inclusive nas lojas online. E aí a gente teve um parceiro recente que entrou, que foi o Pague Menos, que são várias farmácias que estão espalhadas, né? Raia e São Paulo a gente já tinha, e a Pacheco, que fica no Rio.
Então, o cliente pode estar utilizando lá também, caso necessário, tá bom? Bora lá. Exemplos de reembolso, gente. Então, teve uma perguntinha aí, se tinha reembolso para terapias. E não, nós não temos reembolso para terapias. O cliente que contrata o plano de saúde a 1.000 hoje, ele vai pagar a terapia com participação, tá? Então, mesmo que ele queira fazer no particular, a gente não vai reembolsar. Então, aqui o reembolso para consulta letiva, consulta PS e honorários médicos. O que se enquadra em honorários médicos, gente? Muita coisa, né? Então, a gente está falando de um parto, a gente está falando de várias cirurgias, enfim. Eu estou pagando o honorário do médico, tá? E aí a gente tem um PDF que tem ali os exemplos de reembolso que mais foram solicitados e acatados pelo operador pelos clientes. E a gente compartilha esse material com vocês também, beleza? Então, aqui, ó, ouro, até, eu só tenho uma categoria, então ele tem um reembolso apenas, né? E o R1 e R2 eu tenho no Platinum. Então, lembrando o que eu falei, não muda nada na vida do cliente, mas ele paga um pouquinho mais caro no R2 e tem um reembolso maior, tá bom? Falando um pouquinho sobre Extra Roll, gente. Algumas coisas deveriam ser cobertas pelo rol, mas não são. Então, escleroterapia é um tratamento de vasinhos, e para vocês terem uma ideia, ele custa em média de R$ 350 a 500 cada sessão. É caro, gente, não é barato. E aí, o cliente do Platinum ganha aí pela operadora 12 sessões no ano. Então, uma vez no mês, ele pode utilizar e fazer essa sessão de tratamento de vasinhos, beleza? Transplantes, gente, não são todos os órgãos que a ANS cobre, principalmente aqueles que a gente mesmo prejudica. Pulmão, rim, fígado, enfim. Então, quer ver quais são os que tem a mais? Tem cliente que pergunta, tem cliente que questiona. Tem lá no kit corretora 1000 o amplo rol, né? Que a gente fala que é a cobertura extra rol da ANS. Então, a partir do prata, a cobertura é igual até o Platinum, tá, pessoal? Então, quiser consultar, vai lá que tem toda a listinha dos órgãos a mais. Limite de grau aqui, gente, para cirurgias refrativas. Tem gente que está ali estagnado no grau 4, alguma coisa, e não quer mais usar óculos, né? E aí ele não quer pagar para fazer a cirurgia, porque é cara a cirurgia. Então, o cliente do produto Platinum, ele vai declarar lá na declaração de saúde dele, que ele tem miopia, astigmatismo, enfim. Ele vai cumprir os 24 meses para fazer essa cirurgia, tá, gente? Padrão. Porém, ele vai poder fazer pelo plano, tá? Não vai ter que ter ali quase 6 graus, que é o que é pedido pela ANS para fazer essa cirurgia, beleza? Então, independente do grau que ele tenha, ele consegue fazer. A coleta domiciliar, nós temos pela BIP Saúde, somente no Platinum, tá? Alguns laboratórios oferecem esse serviço, mas aí é negociação do laboratório com a operadora, tá, gente? E aí não é extra rol. Então, por exemplo, um a mais, um Tecnolab, o cliente tem que ligar lá com a categoria que ele tem para ver se ele tem um benefício, beleza? Bora lá, pessoal. A 1000, vocês têm alguma dúvida com relação à rede? Alguma dúvida com relação a, sei lá, regra de venda? Quer abrir mais alguma coisa? Na verdade, se tem remissão. Tá um pouquinho baixinho, amiga. Tá conseguindo ouvir? Agora tá melhor. Perguntou se tem remissão. Não temos remissão no nosso plano, gente. Tá. Uma outra pergunta aqui é como o cliente, da Adriana, como o cliente sabe qual pronto-socorro usar no seguro viagem? O que ele precisa fazer para ter acesso? Ele tem que falar com a seguradora, tá? Aí Tá. a seguradora disponibiliza uma cartinha para ele, tá? E aí ela vai determinar ali quais são os hospitais que ele pode utilizar próximo dele. Ela nunca vai mandar longe, tá? Tem que ser próximo do cliente. Perfeito. Por enquanto, só essa dúvida. Fechou. Bora falar de Santa Helena, gente. Seguinte, a operadora, a 1000, vocês entenderam que é igual à equiparação de rede em São Paulo, né? Então, quando a gente fala, deixa eu voltar aqui, ó, né, uma telinha. Quando a gente fala que o nosso produto é igual ao PME, a gente fala do estado de São Paulo, tá? E eu sei que alguns ainda não levantaram essa dúvida, mas vão levantar, então já queria tirar. O produto, gente, não é considerado nacional pela Supermed, né? Pelo coletivo por adesão. Só que ele, a partir do prata, ele é grupo de estados. Considerem-se para o cliente que fica um período no Rio, um período em Minas, onde a 1000 tem rede, tá, pessoal? O ouro é o melhor caminho a partir do ouro. Por quê? Ele vai ter o atendimento eletivo de consulta, de internação, de terapia, de cirurgia,
fora de São Paulo. Aonde vocês vão ver? No site da operadora. Então, vai selecionar lá o produto, adesão, ouro, aí vai estar lá SP, PR, Minas, DF, que vocês vão ver que ele vai ter uma rede lá, tá? Então, voltando aqui para o produto Santa Helena. Tudo que eu expliquei de regra, gente, de venda, eu vendo de 18 até 69 anos, eu tenho profissional liberal com entidade flexível para vocês trabalharem, eu tenho entidade de servidores públicos, documentação é igual para as 4 operadoras, tá? Então, falando sobre a nossa Santa Helena, a famosa Santinha do ABC, e eu tenho propriedade para falar, gente, eu sou de Santo André, então eu sei que a galera gosta muito do produto lá, tá? Eu não tenho hoje uma concorrente direta, porque não dá para comparar o atendimento, tá? A minha concorrente direta, a consulta está sendo 90 dias aí para poder ter uma consulta letiva. O meu não está demorando isso, gente. No mesmo dia, o cliente no aplicativo já consegue entrar e marcar, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó, produto Santa Helena, a partir de R$ 142,18, ele tem coparticipação total e parcial, tá? Esse produto, gente, a gente já não tem a isenção da coparticipação na rede, somente o A1000, porque o bronze, ele vai dar o atendimento aqui no Hospital da Santa Helena, em todas as unidades. Porém, carteirinha Santa Helena, a gente tem que entender que ele vai ter um atendimento maior, porque algumas especialidades, gente, ele vai ter que ir para São Paulo para ter atendimento no bronze. Então, eu gostaria de ter esse papo com vocês, porque se vocês pegarem cliente da região do ABC, o mais seguro é vender o Santa Helena, tá? Ele não tem a isenção da Copart, mas o atendimento dele é mais completo, dentro dos hospitais, beleza? Aqui eu só vendo acomodação em enfermaria, ele é grupo de municípios, o telemedicina é somente para consultas eletivas, tá? Não tem terapia nem pronto-socorro. O desconto em farmácia é igual que eu expliquei para vocês do produto A1000, beleza? Então, aqui, ó, com participação, segue essa tabelinha, tá? Tem tudo limitador igual da 1000, gente, então pode ser menos que isso, mas nunca mais, tá? Área de atendimento e comercialização. A gente, no empresarial, a gente tem a mesma rede, né? Então, a 1000, ela teve esse cuidado de fazer aí a equiparação da rede em todos os produtos do Adesão e PME, em São Paulo, e aqui a gente não tinha comercialização para clientes que moravam em São Paulo. Por quê? Gente, é muito divisa. Tem muita divisa ali na região do ABC com São Paulo. E é mais certo o cliente vir para Santo André, para São Bernardo, do que ir para a capital. Então, por isso que a gente conseguiu aqui abrir o CEP de São Paulo para vocês venderem o produto. Mas atendimento é somente no ABCD, tá? E aí, aqui a gente está falando aqui de hospitais com o nome de Santa Helena mesmo. Então, a gente tem a unidade Jardim, que é Santa Helena, que é considerado o Amil Espaço Saúde lá da região. Atendimento completo, praticamente, gente. Assim, tem quase todas as especialidades. Então, a Santa Helena, ela tem esse cuidado de colocar vários especialistas dentro dessas unidades, tá? Inclusive, a maternidade, ela é referência lá na região, porque ela tem uma UTI neonatal com equipamentos que outras operadoras não têm. Então, a grande maioria das mamães procuram Santa Helena por conta disso, tá? Então, ó, maternidade Santa Helena, Hospital Santo André, o pronto atendimento Lucas Nogueira Garcês, que é a principal unidade deles, Hospital São Bernardo, Guapituba e Centro Médico de Diadema, tá? Então, eles tiveram várias reformas aí, né, em algumas unidades da Santa Helena, e o cliente gosta muito do produto, tá? Então, olha isso aqui que bacana, pessoal. Tecnolab é um dos laboratórios referência da região, e a gente tem o CDB. Como que funciona o atendimento do CDB lá, tá? Análises clínicas, e vocês lembram que eu falei antes, né? No produto A1000, a partir do ouro só que ele tem o CDB, em São Paulo, tá? Também lá no shopping ele vai ter atendimento, porém a partir do ouro. Aqui eu tô falando do produto regional, que vai dar atendimento no CDB dentro do shopping Golden Square. Então é um produto que vai vender, gente, só por causa desse laboratório. Fica a dica de gancho de vendas para vocês, tá? E aí o cliente Santa Helena, ele não pode usar o CDB de São Paulo, somente esse de São Bernardo. E sendo sincera, eles são muito bairristas, então eles não saem da região, para nada. Eles querem fazer tudo em Santo André, tudo em São Bernardo, tudo em Mauá, faz atendimento, faz consulta, faz exame, internação, tudo. Tá? Eles não gostam de vir para São Paulo. Beleza? Vamos falar de Ana Costa, gente. Ana Costa é um produto da Baixada Santista. Tem uma avenida lá que chama Ana Costa, que vai do fundo até a ponta da praia. Então, imagina se a galera já não conhece, né? É um produto que é queridinho lá na região.
principalmente pela qualidade de atendimento, tá? O preço é o mesmo, a partir de R$ 142,18, 18 até 69 anos, com participação total e parcial, acomodação apenas em enfermaria, desconto em farmácia funciona igual que eu já expliquei para vocês da 1000, tá? E aqui a coparticipação, ele não tem a isenção na rede. Os hospitais têm o nome de Ana Costa também, estão espalhados lá na região, que eu não tenho concorrente direto, gente. Ou eu tenho uma operadora acima do meu produto, muito acima, ou eu tenho uma muito abaixo. Então, por isso que a galera gosta do produto e já tem o reconhecimento lá na região, tá? O que tem de diferença nesse produto que tem que ser explicado para o cliente? O telemedicina, gente, também é somente para consultas eletivas. Ele não tem para pronto-socorro nem terapia. E é pela área logada do cliente. Então, ele não tem aplicativo. Ele vai entrar no Ana Costa Saúde, fazer login e senha, para poder marcar a consulta eletiva dele, tá? E aí ele vai receber ou por e-mail ou pelo WhatsApp um link para poder participar. Tranquilo? Bora lá. A venda desse produto, gente, também foi negociada para vocês conseguirem vender lá no ABC e em São Paulo, porque também é divisa com a Baixada Santista. Então, ninguém fica de fora, né? Então, aqui a gente tem, ó, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, que fica na região da Baixada, mas a gente tem um ABCD em São Paulo. E atendimento é só na Baixada Santista. Desculpa, gente. Falando sobre o produto de rede credenciada, tá? Um dos principais laboratórios é o Salva Mater e o Sementile lá da região, tá? Então, eles tiveram esse cuidado de manter uma qualidade de laboratório. São Vicente, unidades, tá, gente? Em São Vicente, Santos, Enseada, Praia Grande e Cubatão. Por que eu deixei Cubatão por último? É o único hospital que tem lá, que é uma cidade indústria. Então, gente, pegou o cliente com CEP de Cubatão, pode ofertar na Costa, que ele vai se sentir mais seguro. Atendimento completo no hospital. Então, é isso que eles buscam. Se o cliente tiver Bradesco, Sul América, executivo, top, ele vai ter o atendimento no hospital que tem o cliente da Ana Costa. Só para vocês entenderem. É o único hospital da região, tá? Então, aproveitem isso aí como gancho de vendas. Produto Soban, gente. Esse produto, ele é muito bacana, porque ele fica lá na região de Jundiaí, /Caieiras, porque atravessou a rua, tá em Caieiras, né? Então, a gente sabe que tem um hospital muito bacana lá, tá? Então, ó, falando sobre valores, tem o mesmo preço, a mesma tabela de vendas para as 3 operadoras, gente. Isso daí foi feito para ajudar vocês na hora da negociação, né? Porque fica mais fresco na cabeça de vocês. Então, ó, acomodação e enfermaria somente, com participação total e parcial, telemedicina também somente para consultas eletivas, desconto em farmácia, igual eu expliquei para vocês lá do produto a 1000, é o mesmo desconto, tá? Então, ele tem um baita do benefício aqui. E aí, gente, o que acontece aqui, ó? Pronto, a consulta eletiva de forma telemedicina também vai ser pela área do cliente. E aí ele vai fazer login e senha, igual da Ana Costa. Vai marcar a consulta dele, vai chegar o link para ele poder participar dessa consulta, tá? Com participação na tela, não tem isenção na rede qualquer, não tem isenção no grupo A1000, né, na 1000 Espaço Saúde, vai permanecer com a participação cobrada, tá? Lembrando, gente, é um produto que é uma região que o médico, ele atendia, ele marcava, ele fazia terapia, ele era muito próximo dos clientes dele. Então, o pessoal ama o produto Grupo Soban. Uma época, a 1000 até tentou mudar o nome, né, dele, e não rolou. Fizeram uma pesquisa de mercado e não rolou. Então, a gente deixou do jeito que tá, porque se vende sozinho esse produto lá da região, tá? Então, falando sobre o atendimento e área de comercialização. Atendimento vai ser dentro daquela região mesmo, não foge muito, porque ele é um grupo de municípios, tá? E a região, gente, de venda dele já deu um upzinho, porque a gente não tinha tantos municípios. A gente não tinha Itupeva, a gente não tinha Jarinu, que é do lado, né? Então, a gente sabe que o cliente, ele vai para Jundiaí para ter atendimento nessas regiões, tá? Então, ó, olha que bacana isso aqui, ó. Vamos lá. O Hospital Pitangueiras é o único que vocês estão vendo no material. Porém, ele também dá o atendimento no Hospital Caieiras, que é referência lá da região, e o atendimento é completo, exceto consultas eletivas, tá? Então, olha aqui, ó, além de ele ter 2 hospitais de ponta da região, ele tem a policlínica. A policlínica, gente, ela funciona praticamente como se fosse uma 1000 Espaço Saúde, tá?
Então, o cliente tem terapia, tem consulta eletiva, tem laboratorial. Então, ele tem rede, né? Ele tem 2 hospitais bons, várias policlínicas espalhadas, além de quase todos os laboratórios da região. É um produto que tem muita riqueza quando a gente fala de rede, tá? Dúvidas com relação a produtos, pessoal? Não, por enquanto só tem pergunta ainda que é da Mil. Posso te passar? Tá, a Michele, ela tinha perguntado se o valor da coparticipação sempre é descontada no valor do reembolso quando solicitado. Não, vamos lá. Eu pago coparticipação, entendi, pago coparticipação e eu tenho o valor reembolsado. Mas Isso, foi que eu entendi. o que vai determinar o que vai ser cobrado primeiro? A operadora precisa fechar esse pacote para mandar para o cliente, tá? Para a Supermed boletar. E aí, por que demora às vezes? Às vezes vai sair mais rápido o reembolso do cliente do que a coparticipação, tá, Mi? Então, só para você entender. Eu utilizei o Hospital Samaritano, é da Mil, então provavelmente o processo vai ser mais rápido da gente receber isso do Samaritano para poder boletar o cliente. Ok? Ele usou uma rede credenciada. Pela regra, gente, é até 90 dias. Mas tem hospitais que não recebem, não obedecem essa regra. Então, pode ser um pouco mais de tempo, tá? Mas sim, toda vez que o cliente precisar utilizar uma consulta e tiver uma coparticipação total, ele vai pagar a coparticipação e vai ter o reembolso a partir do ano. Perfeito. E só a última pergunta da Mil, a Giovana, perguntando se tem rede da Mil em Maceió, Alagoas. Cara, de cabeça eu não lembro, mas eu acho que não. Sim. Eu acho que não tem. Certo, qualquer coisa também depois pode até acionar o supervisor. Mas a gente pode dar uma olhadinha no site, tá, Gi? É mais seguro para você. Com o número do produto da ANS, lá no site da Mil, vocês conseguem buscar, tem uma partezinha azul embaixo, assim, busca pelo código do produto da ANS. E aí, no meu material de apoio a vendas, que é a tabela de venda, que tem o valor do cliente, né, de idade, em cima tem um número. Você vai colocar no site da Mil para buscar o produto certinho, tá? E aí você consegue selecionar os estados. Perfeito. Eu acho que tem um hospital lá, se eu não me engano, em Maceió. Mato Grosso do Sul que não tinha rede. Tá? Certo. Bom, por enquanto, só essas dúvidas mesmo. Maravilha. Vamos falar sobre redução de carência, pessoal. Documentação, que a Supermed também tem um diferencial aqui. Prestem atenção, tá? Que isso é importante. Então, vamos lá. A PRC que eu utilizo, gente, é igual a do Amil PME, para as 4 operadoras, tá? Então, vamos lá. Que documento que vocês têm que enviar? Carta de tempo de permanência. Se essa cartinha for completa, tiver todos os dados bonitinho, eu já consigo aproveitar ela, não preciso de mais nenhum documento. Vou dar um exemplo. Uma carta da Sua América, a gente já tem tudo que o meu cadastro precisa para analisar. Porém, gente, a gente tem uma auditoria lá dentro do cadastro, principalmente de carta de permanência. Tome cuidado, tá? Então, ó, carta de tempo de permanência, carteirinha, boleto, dois últimos comprovantes, ok? Documentos exigidos pelo cadastro. Se a carta tiver ok, tiver toda a documentação, não tem necessidade de comprovar mais nada, eu já aceito só com a carta. Carta da Qualicorp, por exemplo, que é uma carta um pouco mais simples, não tem quase nada de informação. Você vai mandar toda a documentação. Carta, 2 últimos comprovantes, 2 últimos boletos e carteirinha. Beleza? E aí, gente, olha que bacana que a gente conseguiu negociar isso com o nosso cadastro, tá? Vocês sabem que dentro das operadoras existe um grupo que é o retenção. Então, você vai falar para o seu cliente, oi, cliente, vamos fechar 1000? Bora, tá tudo certo, o cliente assinou a proposta, vai anexar a documentação, ligou lá na Sua América para pedir a carta. Além da Sua América demorar para mandar, ela vai tentar reter esse cliente. Gente, nós não faríamos diferente. Então, o que você pode usar? Comprova que você emite no site do Gov, e aí você mata 2 coelhos numa caixotada só. Você manda a ficha preenchida para o cliente já assinar no Gov, que a gente aceita, e vamos falar sobre isso, tá? E pede para ele emitir o comprova. O que é o comprova? Comprova é um documento que emite no site do Gov, mas é pela ANS, tá? Então, a ANS fez esse documento, onde o cliente, se ele teve 30 operadoras na vida, gente,
Ele vai aparecer 40 páginas, número de protocolo, falando de todas as operadoras. Eu preciso do documento completo. Se você me mandar o comprova mais carteirinha frente e verso, eu já faço análise de redução, tá? Isso é importante, porque você não perde o cliente para retenção. Beleza? Então, ó, PRC, gente, falando sobre as PRCs. A 617, ela é uma promocional. Então, ela não é redução, na verdade, ela é uma carência promocional, onde quando o cliente não tem plano anterior, ele já entra com consultas eletivas e exames simples, um dia da vigência, e o pronto-socorro, que é o que a grande maioria quer, né, gente? Essa é a realidade. A grande maioria quer fazer consulta, quer fazer um exame simples, fazer um check-up, tá? E aí, a 608, quando vocês me perguntam, às vezes eu recebo, né, o corretor mandando, no reduz cruz azul, reduz ampla. Gente, eu faço redução de qualquer operadora regulamentada pela ANS. O que vai diferenciar aqui? Se ela for minha congênere, eu faço uma redução maior. Se ela não for minha congênere, eu faço uma redução menor. Mas eu faço. E aí eu não tenho redução para planos hospitalares, tá? Tem que ser igual ao meu, completo. Ok? Então, ó, a 608, se o cliente não for minha congênere e ele tiver de 3 a 12 meses, ele entra nessa congênere. Se o cliente não for minha congênere e estiver acima de 12 meses, ele entra na 609. Se o cliente for minha congênere e tiver de 3 a 5 meses, ele encaixa na 608 também. Agora, se ele for minha congênere e tiver acima de 6 meses ou 6 meses, ele entra na 617, que também é uma promocional, que praticamente isenta a carência do cliente, gente. Olha aqui a tabelinha para vocês, ó. Olha aí, ó. Então, ó, o que eu tenho aqui de redução na 617? Eu tenho diálise, eu tenho hemoterapia, eu tenho 180 dias para terapia, 300 dias parto e doenças e lesões pré-existentes, tá? Quimioterapia também aqui em cima. E aí, pessoal, o que vai acontecer aqui, tá? Qual que é o diferencial aqui da Supermed? O cliente de vocês tem que ter mínimo 3 meses. Fechou o plano, não está contente, ele não tem que ficar 6 meses, como nas outras. Com 3 meses você já pode trazer ele, que a gente reduz, tá? E isso é muito bacana, beleza? E aí, pessoal, eu vou falar uma coisa muito bacana para vocês. Como que funciona o prazo de redução? Vai pegar, o cliente está ativo, vai trazer ele ativo, beleza? Ele está cancelado. Se ele estiver cancelado, vai contar da data que ele cancelou, 60 dias corridos, a assinatura do meu contrato. Não é vigência. Então, você pode me dar para vigência muito futura, que ele ainda terá aí a análise de redução, tá? Agora, caso o cliente seja cliente a 1000, pessoal, olha que bacana que a Supermed é uma mãe para vocês, hein? Não consideramos repique e o cliente tem a cópia das carências. Então, nós, como Supermed, não consideramos repique, tá? Produto PME, gente, gestor PME, tem repique, vocês conversam com eles, tá? Agora, vai vender o adesão, não tem repique. Como que vai funcionar? Se o cliente está no pessoa física, se o cliente está no empresarial, se o cliente está no PJ, né, está numa grande empresa, foi desligado, quer continuar na 1000, você pode trazer esse cliente, mesmo ativo, tá, pessoal? Porque tem a galera que fala, tem que estar um dia de cancelado. Não precisa estar cancelado, tá? E eu vou copiar a carência dele. Ele é ativo ou cancelado 30 dias da data que ele cancelou a vigência do meu contrato. E aí não é assinatura. E eu vou copiar tudo que ele já cumpriu. Então, se ele tiver 6 meses, vamos colocar assim, né, para vocês entenderem onde eu quero chegar, se ele tiver 6 meses de plano anterior, esse cliente, ele tiver doença e lesão persistente, ele vai cumprir 1 ano e meio de doença e lesão persistente. Agora, se o cliente tem 2 anos ou acima de 2 anos, ele isenta tudo. Parto, doença e lesão persistente, terapia, tudo. Tá? Então, com 6 meses, ele já não teria terapias, né, carência para terapias. Então, isso é bacana vocês anotarem, porque é um diferencial da Supermed com a operadora, tá? Quando a gente falar exatamente, Michele, súmula 21, é a famosa súmula 21, tá? Então, quando a gente fala
De coletivo por adesão é de outra administradora. Supermed para Supermed, a gente está falando de venda ADM, e aí são 90 dias para vocês ganharem alguma coisa, tá? Então, anota essas informações, tem dúvida, pergunta que eu tiro aqui. Não vão com essa dúvida para casa, gente. O que eu estou dando aqui no meu treinamento é ouro para vocês. Precisamos vender, não percam a oportunidade, tá? A 1000 para 1000. Quando eu falo de Santa Helena para Santa Helena, Soban para Soban, Ana Costa para Ana Costa, tem repique. E aí, o que vai acontecer? Redução de carência. Não copia e ele tem um repique. Ah, mas eu não queria perder o cliente, não queria esperar os 31 dias para ele assinar o contrato, da data que ele cancelou. Você pode fazer para esse cliente somente cobrar a taxa de variação, se for interessante para vocês. Se não, cancela, espera 31 dias para o cliente assinar o contrato de Santa Helena, Soban e Ana Costa. Beleza? A 1000 para Santa Helena, a 1000 para Soban, a 1000 para Ana Costa, normal, gente, não tem, porque não é a mesma operadora, ok? Supermed para Supermed, 90 dias venda dele. Beleza? Faço junção de carta de tempo de permanência? Faço. Não pode ter janela. E aí eu não considero grupo A1000 como congênere quando você junta com outra operadora, tá, gente? Então, um exemplo. O cliente tinha a Sul América, foi para o A1000 empresarial, aí a empresa demitiu, sei lá, ele quer juntar as duas cartas para dar 6 meses, ou dar 2 anos. Não tem junção aqui. Vai entrar como não congênere, beleza? Porque a 1000 não acata na junção de cartas, somente a dela. Dúvidas? Estão perguntando se carta de portabilidade haverá comissão. Nós não fazemos portabilidade, tá, pessoal? A portabilidade pelo setor comercial não é feito, né? Então, teria que falar com a Supermed, o setor lá do pós-venda, o saque, para ver se eles fazem a portabilidade. Mas nós não fazemos. Tá. Deixa eu ver. Bom, aparentemente acho que é isso. Deixa eu ver. Tem mais coisa para apresentar? O Sérgio perguntou sobre. Explica do reembolso. Michele, explica do reembolso. Ela O que você quer saber, Mi? Peraí. Provavelmente ela vai escrever. Mas enquanto isso, eu vou ver a do. Acho que esse daqui seria mais do Sérgio, seria mais com o supervisor. Possui uma consulta para um plano. Melhor ver com o seu supervisor comercial mesmo. Michele vai me mandar um áudio. Então, perfeito. Bora lá, gente. Então, ó, congênere na tela para vocês. Então, vocês entenderam que ela não é minha congênere, a operadora, mas é regulamentada pela ANS. Sim, eu faço redução de carência. Não sendo regulamentada, eu não faço, tá? Então, aqui, pessoal, uma coisa muito importante que a gente vai bater um papo agora é sobre entrevista médica. Vamos lá. E nessa parte eu gosto de desenhar como funciona. O cliente de vocês, gente, quando a gente preenche a proposta, todos os beneficiários acima de 18 anos precisam passar por entrevista médica. Quem faz a entrevista? A 1000. Então, o cliente, depois que eu assino o contrato, eu pego a proposta, mando a documentação para o meu cadastro Supermed fazer a análise e mando para a 1000 para computar, entrar numa fila para fazer a entrevista médica, tá? Então, vamos lá. Orientação que vocês precisam passar para o cliente de vocês. Se você, corretor, está preenchendo a sua própria proposta, ou mandando para emissão, ou enfim, gravem isso. Ele tem que salvar os 3 telefones que estão na tela aí para vocês. Se ele tiver algum bloqueio, a 1000 não consegue falar com ele, e a proposta é cancelada. Não tem choro, não tem vela, galera. Tem que passar por entrevista. É uma exigência da operadora, tá? Então, por exemplo, cliente salvou os telefones, todos acima de 18 anos passam por entrevista. Como que a 1000 faz entrevista? Aqui, ó, ligando o cliente de vocês no telefone. Então, você negocia pelo WhatsApp, a gente sempre negocia pelo WhatsApp. Então, o cliente tem o WhatsApp, beleza. O cliente atende o telefone, o cliente tem linha, tem chip, porque, gente, eu já peguei casos que o cliente não tinha. E aí você fica, e como que vai fazer entrevista com esse cliente? A 1000 não liga no WhatsApp. Não tem exceção, galera. Então, vamos fazer o seguinte. Todos acima de 18 precisa colocar o telefone de cada um. Vou dar um exemplo.
Entrou eu, meu marido e minha filha, que é menor de 18. Aí tô eu como titular, meu marido como dependente e minha filha como dependente. Minha filha é menor. Eu, Núria, como titular, vou preencher a declaração de saúde quando eu estiver assinando a proposta. Só que a Mil, ela vai ligar para o meu marido para fazer entrevista. Nós três estamos juntos. Eu, Núria, vou responder pela minha e pelo meu filho, pela minha filha. Minha filha não precisa estar comigo, porque ela é menor de idade, eu respondo por ela. Agora, o meu marido, a atendente vai falar com ele. Eu vou passar o telefone para ele, ela vai falar com ele. Então, gente, vai precisar mandar esses telefones para o dependente acima de 18 salvar também, tá? Já vi proposta cancelar, todo mundo passando por entrevista, menos o dependente. E olha que dó, né? Então, vamos orientar corretamente para que dê tudo certo, tá? Tomem cuidado no preenchimento, porque às vezes falta um número, vai errado. A Mil, gente, ela pega muito no nosso pé com relação ao telefone estar incorreto. E aí fica, tipo, insucesso de contato. E é tudo muito manual. A gente não tem um sistema que converse ainda, né? O meu conversar com o da Mil. Por isso que a gente não consegue notificar vocês que está pendente de análise, né, técnica, que é a área médica. Então, a gente precisa de vocês fazendo o trabalho primeiro com o cliente, beleza? Qual é o fluxo da Mil aqui, galera? Quando eu falo a Mil, é grupo a Mil. A Mil, Santa Helena, Sobanha, na costa, pessoal, todas as operadoras passam por isso. A Mil vai lá, vai pegar o telefone da proposta que está cadastrado, vai mandar um WhatsApp para marcar dia e horário. No dia e horário, ela vai lá e manda: oi, tô terminando um atendimento aqui, já ligo para você. Beleza. Ela vai ligar para o cliente, vai fazer entrevista, acabou. Aí, no meio do percurso, não conseguiu fazer. Ela agora, gente, está disparando um WhatsApp com um telefone receptivo para que o cliente ligue e faça a entrevista dele. Só que ele tem que ter até 48 horas para fazer essa ligação, da data que ele está recebendo no WhatsApp. Então, assim, gente, a gente facilita muito já a vida de vocês. A Supermed, ela começou com uma perca de cancelamento por falta de contato de 35%. Hoje, a gente está por 7% de falta de contato. Aí a gente vê que realmente é o cliente que não está fazendo entrevista. Não quer, entendeu? Beleza, pessoal? Então, eu conto com vocês com relação a isso, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma proposta aceita sem entrevista ou cancelada sem entrevista, é porque, de alguma forma, a operadora fez a busca do histórico desse cliente. Pessoal, ela é dona da rede Totalcare, ela é dona da rede DASA. É sobre isso. Às vezes o cliente tinha a Bradesco, só usa o Samaritano de Higienópolis. O que vai acontecer? É isso, gente. Então, a Mil, Grupo Amil, quer manter preço e produto para vocês trabalharem por muito tempo. Para vocês terem uma ideia, o reajuste de julho foi de 16,30% da Mil, Santa Helena Sobanha Costa, 9,98%. É um reajuste de PF, galera. Então, por isso que a gente tem essa trava da operadora. A gente precisa também entender com relação à qualidade de carteira que ela quer manter. Beleza?